A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje vamos aqui dar continuidade ao livro de Samuel. O livro 2 de Samuel é o momento ali, o contexto, para examinar o contexto aqui, naquele momento em que Davi ele se torna rei, né? Ele tinha sido ungido rei lá no livro de 1 Samuel, mas ele não tinha sido coroado, ele tinha sido ungido. E aqui, no livro 2 de Samuel, nós vamos ver Davi sendo coroado rei. Aí a gente vai ver sobre a morte de Saul, vai ver bastante, né, sobre as vitórias de Davi, os lugares em que Davi tomou. Davi era um rei muito guerreiro e tinha uma turma leal a ele, tinha bastante guerreiros que estavam do lado dele. Em contraste, né, a gente vai ver que os guerreiros eles sempre são assim um espelho daquele quem lidera na vida também. Os liderados eles são sempre um espelho daquelas pessoas que lideram eles. Segundo a gente vai ver numa família, você vai ver também sempre que os filhos são um espelho dos pais. Então aqui Davi tem diversas vitórias, né? Aqui é mostrado também aquele episódio lá em que Davi adultera e tenta encobrir, depois nós vamos falar disso. E um episódio aqui que o próprio filho de Davi tenta matar ele, tenta tomar o reino dele. Devido a consequências, né, de muitas coisas que aconteceram. E o nome do filho de Davi é Absalão, vocês vão ver mais pra frente aí. E aí termina Davi com as vitórias de Davi e muitas coisas que aconteceram aqui. E o verso que eu quero deixar para hoje aqui está lá no capítulo 14. No versículo 12, no capítulo 12 aqui. O Senhor enviou Natã. Chegando Natã, Davi disse-lhe: havia uma cidade de 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que cumpra e criara, que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Lá. Vindo um viajante a homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas de gado para dar e comer ao viajante viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como viu o Senhor, que um fez isso deve ser morto. Vejamos bem, meus irmãos, se o profeta Natã tivesse chegado lá apontando o erro de Davi, ele não teria aceitado. Provavelmente, como ele fez, né? Ele tentaria encobrir o seu erro, mas dessa mesma forma Deus é na nossa vida. Ele chega e nos mostra o nosso erro da forma que a gente possa entender. Então Natã chegou contando uma história e o rei ficou irado, mas quando Natã revelou que aquilo era o próprio Davi, ele se contritou e viu o seu erro. E assim Davi se arrependeu, mas como na vida, irmãos, a gente pode se arrepender, mas vai ter várias e várias consequências. Mas o que eu queria deixar aqui é que Deus está sempre perto para perdoar. Então, mesmo esse ocorrido, você vai ver na Bíblia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, Deus está sempre de portas abertas para receber cada um de nós, que você possa aproveitar aqui a leitura do livro de 2 Samuel. Fiquem com Deus.